Boa noite. Nesta caminhada rumo às eleições de 26 de setembro, a RTP Açores continua a ouvir as propostas dos vários candidatos à presidência das câmaras municipais dos Açores. Hoje, o Autárquicas 2021 centra-se na Madalena do Pico. O concelho tem 5.953 eleitores inscritos. Nesta corrida à presidência da Câmara Municipal são 13 os candidatos. Pelo PSD, José António Soares, técnico comercial e atual presidente da Câmara. Pelo PS, Ângela Garcia, 49 anos, técnica superior. Pelo Bloco de Esquerda, Giuseppe Grassi, 45 anos, agricultor e guia turístico. Obrigado aos três por participarem neste debate. O sorteio ditou que o primeiro a usar da palavra a primeira é a Ângela, encerra o Giuseppe Grassi. Ângela Garcia começa então por si. Tem vindo a criticar a gestão camarária por ser mais centrada nas obras do que nas pessoas. Que visão é que a Ângela tem para o desenvolvimento do Concelho da Madalena? Boa noite, Susana. Boa noite a todo o auditório da RTP. Um cumprimento aos meus colegas de debate, um cumprimento especial a todos os madalenenses, desde da freguesia de São Caetano à freguesia das Bandeiras. Portanto, o lema da candidatura é isso mesmo, é o por ti, e o por ti quero focar numa proximidade às pessoas, uma proximidade durante 4 anos, uma proximidade às pessoas de todas as freguesias, às pessoas no individual, às pessoas que fazem parte das instituições, das juntas, dos empresários, aos idosos, aos jovens. Portanto, é uma candidatura de proximidade. Relativamente às críticas, tem a ver com a centralização do investimento na sede do concelho. Percebe-se que é uma localização favorável, é a porta de entrada, a Madalena é a freguesia, que é a porta de entrada no concelho, mas temos que ver que o concelho são as freguesias e temos que fazer algo para desenvolver também as freguesias, para não ficar um vazio nas freguesias. O que pretendo fazer em relação às freguesias, começo e tendo em conta os últimos censos que saíram, há poucos resultados, e que verificamos... A gente já ia lá à questão dos censos, se me permite. Então, o que pretendo que tomar medidas que fixem os jovens nas próprias freguesias, nas freguesias de residência. Uma delas seria, à semelhança do que acontece na sede do concelho, a criação de lotes a um preço vantajoso para os jovens se fixarem, fazer o mesmo nas freguesias. Portanto, criar lotes a um valor e a um preço mais vantajoso para que os jovens dessas próprias freguesias se fixem e que fiquem e residem nas suas freguesias natais, portanto, onde nasceram. Já vamos então às propostas mais concretas. Eu perguntava ao José António Soares porque é que os eleitores do Concelho da Madalena devem continuar a confiar os destinos da autarquia. Boa noite a todos, muito obrigado, Susana. Cumprimento também a Ângela e o Giuseppe neste debate de hoje, com particularidade em relação aos madalenenses, um cumprimento especial, e a todos aqueles que nos escutam, nos veem através da RTP Açores. Nós temos um projeto para o Concelho que iniciou em 2013 e vai até 2021, 2024. Quer dizer que nós, ao longo destes anos, temos estado a consolidar todo o município. Nós sempre tivemos o lema de um concelho, 6 freguesias, quer dizer que não há ninguém que fique para trás, nem ficou ninguém para trás em circunstância alguma. Aquilo que nós fizemos foi unir todas as freguesias do concelho, unir o concelho em torno do seu desenvolvimento. Um desenvolvimento integrado, um desenvolvimento que é sustentável e um desenvolvimento que todos beneficiam. Não há aqui uma freguesia melhor ou pior. Há aqui todas as freguesias são iguais.
Todas as freguesias são importantes. Todo o concelho, até parece que às vezes que o centro do concelho, que é a Vila da Madalena, tem alguma coisa de mal, porque não é assim. O nosso projeto define exatamente essas regras. E as regras são exatamente construir, criar soluções, criar emprego, criar riqueza, criar fixação de jovens, em todo o concelho. Por isso, o concelho é um todo, vale por si só. Este é um projeto de desenvolvimento integrado do concelho, no seu todo. O concelho vale por si e vale por todos. E por isso, o nosso projeto é um projeto para a Madalena deste século, para a Madalena de futuro. E é por isso que os eleitores lhe devem voltar a dar a confiança, porque já conseguiu fazer alguma coisa, mas ainda falta alguma coisa para fazer desse seu projeto. Há sempre algo mais para fazer, há sempre muito mais para fazer. Ninguém, em circunstância alguma, termina algo. Há sempre coisas novas, nós temos projetos, temos vários projetos diferentes, temos projetos para todo o concelho e por isso há sempre, e é isso a nossa confiança, a confiança que nos tem depositado ao longo destes anos, destes últimos 8 anos. Claro que nós acreditamos piamente que nos vão reiterar essa confiança exatamente por todo o trabalho, por tudo aquilo que nós desenvolvemos, por tudo aquilo que nós temos feito, por todos. E isso é que é importante. Por todo o concelho, acreditamos que o progresso é qualquer coisa de extraordinário e que a Madalena merece. E merece exatamente uma equipa que trabalha abnegadamente em prol da sua terra. Giuseppe Gracia é italiano, está há 10 anos no Pico. Por que é que aceitou esta grande responsabilidade de ser o primeiro candidato do Bloco de Esquerda a esta Câmara Municipal? Obrigado pelo convite, Susana. Boa noite a todos. Olha, isso é muito fácil. Infelizmente agora o mundo está vivendo uma altura muito complicada por 2 fatores muito importantes, que são um é o Covid e o outro é o aquecimento global. Nós somos aqui para mostrar como o reparto, como o sistema sanitário regional falhou nesse assunto. Como o Covid, falta dos médicos, falta dos profissionais da saúde, especialmente aqui no Conselho da nossa Madalena. Eu perguntava-lhe primeiro, sente que tem uma palavra a dizer para este desenvolvimento? É isso? Por isso é que se candidata? Por nós, o desenvolvimento não é desenvolvimento sem saúde para os outros. Isto não é desenvolvimento, isto é só construir. E o aquecimento global agora está ensinando que não é a construção, o futuro do nosso planeta, mas o futuro do nosso planeta são as energias renováveis. E eu quero que o nosso Conselho, o Conselho da Madalena, seja o Conselho mais ecológico de Portugal. Vamos passar agora ao assunto que a Ângela já tinha aflorado, que é a questão, o resultado dos censos. A Madalena cresceu em contraciclo com todos os outros concelhos dos Açores, são mais 553 habitantes em 10 anos. Como é que a Ângela quer aproveitar este crescimento? Bom, antes de responder e voltando um pouco ali à intervenção do José António, eu não quero nem acho que a Madalena Centro e que o desenvolvimento da sede de concelho que tenha alguma coisa de mal. Eu não aceito é que o investimento na sede de concelho é cerca de 6 milhões em 8 anos e numas bandeiras tem 176 mil, que é o que está a ser construído e que foi a concurso este ano, e em São Caetano 500 mil, em São Mateus à volta de 150 mil e na Criação Velha à volta de 400 mil. Isto dados que estão publicados dos procedimentos no Basgov. Portanto, é isto. Há uma disparidade de investimento. Não está mal o investimento da Madalena. O que está mal é o desinvestimento nas restantes freguesias. Tem que haver um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio, um desenvolvimento mais harmonioso e, se necessário, deixar alguma grande empreitada no centro da vila para dar resposta a projetos das freguesias, isso seria o ideal. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu não avançaria com a ciclovia quando tenho arruamentos na Madalena em zonas habitacionais por resolver à espera de asfalto. Não avançaria com a ciclovia de 800 mil euros quando tenho as juntas de freguesia
que têm a delegação de competências e que não são efetivamente cumpridas. Não avançaria com a ciclovia enquanto houvesse instituições, quer a nível social, cultural e desportivo, à espera de verbas para poderem fazer o seu trabalho, que é um trabalho importante, que é um trabalho para a sociedade, que é um trabalho para a Madalena. Estão a formar jovens, estão a formar pessoas, portanto, é uma questão de prioridade e planificação. E não estou a dizer que o que se faz mal, eu estou a dizer que não faria certas e determinadas coisas antes de fazer projetos nas freguesias e tentar um desenvolvimento mais harmonioso, porque as freguesias também valem e precisam desse desenvolvimento e precisam de ter vida e precisam... Para também fixar população, claro, nessas freguesias. Vamos agora a esta questão dos censos. Relativamente aos censos, sim, tudo indica que houve um aumento da população nos últimos 10 anos. Tem a ver com a localização geográfica do concelho, que é excepcional, é a porta de entrada a nível marítima. A nível da região também fica bem localizado, está um triângulo, tem acesso o acesso direto a várias ilhas, e depois tem toda a dinâmica empresarial. O Concelho da Madalena tem uma dinâmica empresarial muito elevada, tem empresários que investem e tem empresários que vêm de fora para investir na Madalena porque ela mesmo tem esse potencial. E tem a parte da vinha que foi um foco de desenvolvimento, portanto começou com apoios à reabilitação de vinha, começou com a classificação da vinha a património mundial, que é o primeiro galardão que nós temos, portanto isso deu o impulso à parte do sector vitivinícola. Portanto, a gente já vai falar também desse assunto em especial. Portanto, a parte dos apoios à reabilitação, reabilitações de grandes áreas para vinha, foi necessário mão de obra. Portanto, uma coisa puxa a outra e é um envolvimento que vai ficando e vai ficando no concelho. Então, deu-se mais à iniciativa das pessoas propriamente... À iniciativa empresarial, sem dúvida, porque os empresários não tiveram medo em investir no concelho, na Madalena, porque se não viram, é uma mais-valia, é um concelho dinâmico e é uma mais-valia ter lá o investimento. José António Soares, este crescimento, este aumento da população em 10 anos, mais 4,7%, o único concelho que cresceu, a que é que se deve, na sua opinião, e o que é que se pode fazer ainda para potenciar? Bom, tenho que voltar aqui um pouquinho atrás, só para rebater um pouco daquilo que a Ângela estava a dizer. Bem, a Ângela está definitivamente um pouco distraída por uma razão muito simples. Em termos práticos, o que é que acontece relativamente ao Concelho da Madalena e a todas as freguesias? Há um investimento ao longo dos anos, estes projetos são projetos feitos ao longo dos anos em todas as freguesias, desde as bandeiras a São Caetano. É que as coisas aconteceram, alguém já se esqueceu. Mas os números que ela dá, há disparidade de investimento. Mas é que devem estar a falar dos números atuais, deste ano, do ano passado. Deste ano, todo o resto que foi feito, portanto, o início que foi feito, desde a reabilitação do cachorro, desde a eletrificação do Cais Mourado, desde todo esse, tudo que foi por aí abaixo. O Cais Mourado. Desculpe. Foi com o contrato Araldo, uma parte da eletrificação. Foi uma candidatura a projetos comunitários com o dinheiro da Câmara Municipal da Madalena. Não houve contrato Araldo. Depois não aconteceu isso. A senhora não sabe, então é só para dizer. Mas era para haver. Vou dizer. Era para haver, mas não exatamente, houve. Não com contrato Araldo. Eu era vereadora na altura, se não existiu. O que acontece é que nós fizemos exatamente a eletrificação do Cais Mourado, que era realmente uma grande aposta do governo e que nunca conseguiu. Nós conseguimos e fizemos.
Isso de acordo e combinado. E viemos em todo esse, tudo isso que foi investido em todas as freguesias do concelho, Criação Velha, Candelária, todas as propostas que nós fizemos e fizemos ao longo dos tempos até São Caetano, nós temos estado permanentemente ao lado das freguesias, ao lado das instituições. E mais outra coisa, é perfeitamente, aliás, não é verdade, isso fica mal, estar a dizer que a Câmara não dá os subsídios às instituições recreativas, desportivas. Isso não é verdade. Isso não acontece, não existe em lado nenhum. Porque se existe alguma instituição, pode haver uma instituição que esteja numa situação, essa própria instituição, uma situação complicada e que tenha que regularizar situações com ela própria, não é da responsabilidade da Câmara. Nós temos 2 ou 3 situações de algumas instituições que têm alguns problemas que têm que resolver. Mas não há da parte da Câmara nem sequer a regularização de todos os apoios. Mais outra coisa, a Câmara Municipal, mesmo em relação aos apoios, aos contratos com as juntas de freguesia, as delegações de competência, a Câmara tem todas as suas, as estanches todas pagas. Portanto, já receberam, porque todas as juntas, as 5 juntas do Conselho, há 5 juntas do Conselho que fizeram, que têm tudo regularizado. Há uma que infelizmente não tem, mas por isso é que é um contrato aral. E os contratos aral, que tanto se fala, que se diz, os contratos aral, dizem que só, em relação da Lei 75 de 2013, que diz, a Lei 75 de 2013, diz que consideram-se delegadas nas juntas de freguesia as competências das câmaras municipais, gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes, assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sargentos e sumidores, manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados, assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e de primeiro ensino básico. Quer dizer que avançasse. Sim, só estou a dizer é que nós temos feito exatamente isto. Além disso, mesmo em relação às juntas de freguesia, nós ainda disponibilizamos pessoal que faz exatamente apoia a vida normal das juntas de freguesia. E, portanto, não estou a perceber porquê. Além disso, deixe-me dizer, só quero, não, importa aqui dizer que nós estamos a fazer 3 cemitérios no Concelho da Madalena, um nas Bandeiras, um na Criação Velha, o crescimento dos cemitérios e outra terceira fase em São Caetano. A senhora vereadora, a senhora deputada municipal, votou contra que se fizesse, votou contra que nós constituíssemos esse empréstimo para a feitura desses cemitérios. Bem, quer dizer, afinal de contas, eu quero muito que faça tudo, mas depois, afinal de contas, eu voto contra porque estou contra estas coisas todas. É óbvio que o município, não há no município uma varinha de condão que tenha efetivamente a possibilidade de dar dinheiro. Por acaso sabem quanto é que a Câmara Municipal recebe anualmente? Não sabem. Sabia que efetivamente o município da Madalena recebe à volta de 5 milhões de euros. E desses 5 milhões faz, além de todas as despesas de pessoal, tem todo o resto para fazer. E faz de acordo com a sua disponibilidade. E depois, além disso, tem ido a todos os fundos comunitários. E por isso há uma coisa aqui que se diz o seguinte, é que não era da prioridade, a questão não há prioridades entre uma coisa e outra. A ciclovia não tem nada a ver com as questões de fazer nas freguesias. Isso é pura demagogia, porque o que acontece aqui é uma coisa tão simples quanto esta. A ciclovia é uma candidatura a um fundo comunitário. Ou nós aproveitamos, ou não aproveitamos e não fazemos, porque nós temos que concorrer aos fundos comunitários e está naquele eixo. É no eixo comunitário em que nós concorremos, do PO 2020. Foi aqui que nós concorremos muitas vezes. Isto é só para dizer, está esclarecido, passa à frente só para dizer que, em relação aos censos, a prova provada que, efetivamente, nós temos criado, ao longo dos tempos, condições para que as empresas se instalem... Não é resultado do seu trabalho. Para que se instalem... Não é só do nosso trabalho, não é só do trabalho do município, é do trabalho de todos. Mas é claro que nós temos criado condições para que as empresas se instalem no Concelho da Madalena. Nós estamos permanentemente à procura e a acompanhar essas empresas que queiram realmente se instalar na Madalena. Por isso é que nós entendemos é que
existem. O tecido empresarial que existe no Conselho da Madalena é muito forte e muito importante. As instituições do Conselho da Madalena são muito importantes. Tudo isto é que faz, efetivamente, crescermos todos, em prol de todos. Giuseppe Grassi, como é que vê este crescimento da população da Madalena e, na sua opinião, o que é que se devia fazer também para desenvolver mais, para potenciar, para fixar ainda mais pessoas? Per fixar as pessoas no Conselho da Madalena é, como costumo dizer sempre, é a área da saúde. Porque nós podemos ter todas as pessoas aí no nosso conselho, mas depois, se eles apanham uma doença, se os meninos deles têm um problema, infelizmente no nosso centro de saúde não temos ainda os profissionais da saúde, eles têm que sempre ir para falhar, para fazer consultas, para aguardar horas e horas e horas para fazer uma consulta, e toda a gente sabe que tudo isso é impossível. Algum aguenta, mas alguns, infelizmente, vão deixar a nossa ilha e o nosso conselho. Desculpe. Algum aguenta, algum pode aguentar, sim. Mas algum depois deixa. Sim. Mas, na sua opinião, como se chegar à Câmara Municipal, o que é que vai fazer para tentar resolver este problema principal, que já percebi na sua ótica, é o problema da saúde? Vou apontar o pé no Parlamento Regional, vou falar com o senhor secretário regional da Saúde, se não é bastante vou falar com o presidente do governo, se não é bastante vou do António Costa, até que não consiga receber no nosso conselho, como mínimo, um pediatra e um ginecologista para nossas mulheres. Acha que se houvesse mais esses especialistas no Conselho, as pessoas Precisa ainda... muito mais especialista. Nessa altura da pandemia, nessa altura da Covid, uma falha enorme foi o campo da psicologia. Infelizmente, temos só uma psicóloga no centro da saúde e não é bastante, não dá bastante por todos. Bem, Ângela, vamos passar então ao assunto, também já vinha falando há pouco. Neste Conselho encontra-se uma boa parte da paisagem da cultura da Vinha da Ilha do Pico, classificada como Património Mundial da Unesco. A Madalena também já foi na cidade do vinho em 2017. Entende que este município tem tirado partido destas classificações e distinções, ou o que é que se poderia fazer mais em torno da vinha? Bom, antes de responder à pergunta, e tenho que responder ao seu candidato e atual presidente, que me disse que o que eu acabei de dizer que não era verdade. Os valores que eu dei são valores que estão publicados num portal dos procedimentos da Câmara. A disparidade do investimento nas várias... A disparidade do investimento. Portanto, eu não inventei nada. Eu apenas fui ao portal do Base.gov e vi o que lá estava. Mas que anos? Os últimos 8 anos, os valores é referente aos últimos 8 anos. É um investimento dos últimos 8 anos. Relativamente às juntas, Sr. Presidente, à delegação de competências, não. Só as do PS é que não estão atualizadas. Desculpa, o senhor está a falar, isso não é verdade. Não, isso é verdade porque os presidentes é que... E outra coisa, a delegação de competências de uma legislatura de 4 anos, o senhor assinou em maio de 2019. Portanto, 2018 não houve delegação de competências. Em 2019, o senhor pagou, nem sei se foi 1/3, algumas 5 mil euros. Eu tenho aqui, estava na prestação de contas que o senhor apresentou. A senhora tem que perceber uma coisa que é o seguinte. Eu deixei falar, agora vai deixar falar. Só para explicar uma coisa que é o seguinte, aquilo que está a dizer está a confundir toda a gente, porque não é verdade, é que à medida, isto é um contrato, isto não, se fosse uma coisa obrigatória da lei, se fosse uma coisa... António Soares tem agora que deixar falar. Pronto, eu já vou acabar. Peço desculpa. Portanto, isto são os valores da prestação de serviços que o senhor apresentou em Assembleia Municipal dia 10 de agosto. Portanto, 2019 houve juntas que receberam 5 mil euros e houve juntas que receberam 3 mil euros, de um valor que varia entre os 20 mil e 22 mil anuais por junta. Depois, 2020, receberam a totalidade. E 2021 ainda não receberam. Se já receberam, portanto, as juntas que eu contatei ainda não tinham recebido. Já percebi que não querem avançar no... Relativamente à delegação de competências, tem toda a razão. O senhor não é obrigado a fazer delegação de competências com as juntas. Isso não é... Mas que assuma
que todos os trabalhos realizados e que são realizados pelas juntas, então a Câmara é que tem que fazer. Portanto, tira o ónus às juntas, tal a reparação de pisos, de bermas, de muros, tudo o que está inerente a uma junta, zonas balneares, tudo isso que está inerente a uma junta, retira, já não é da junta, da competência da junta e é da Câmara. E o senhor assume, não há dinheiro para a junta, mas a Câmara é que executa essas tarefas. Ângela Garcia, temos que avançar, não podemos centrar o debate todo neste Relativamente à vinha e à paisagem, como já lhe tinha dito, foi uma mais-valia para o Pico, para o Concelho da Madalena, porque grande parte da área classificada encontra-se no Concelho da Madalena, temos o coração da paisagem protegida no Lagido da Criação Velha, e com certeza que os apoios vieram dar uma alavanca a todo o setor da vitivinícola. E também tem funcionado do ponto de vista turístico, é também um ponto de atração turística. Claro que no nível, do ponto de vista turístico é uma grande atração. Há pessoas que fazem as suas viagens só para visitar pontos com o galardão da Unesco. Portanto, é uma mais-valia. E muito bem, em 2017 o município aproveitou e aproveitou muito bem em candidatar o Concelho à cidade do vinho e da vinha, porque havia a dinâmica na volta desse setor. Então, Soares, já sei que vai querer responder à Ângela, mas tem que ser muito rapidamente, só para dizer temos que avançar nos assuntos e eu também perguntava... O que eu estou a dizer é que nós desde sempre assumimos a questão em relação às relações de competências com as juntas de freguesia. O que eu quero dizer apenas e só é que nós continuamos a fazer exatamente esses contratos com as juntas de freguesia. São contratos assinados e que depois têm que ser cumpridos. O que quer dizer isto é que, efetivamente, para que nós possamos pagar uma tranche, é preciso que existam as justificações daquilo que aconteceu. É só isso, mais nada, mais nada. De resto, as juntas de freguesia têm, efetivamente, as 5 juntas de freguesia têm exatamente essas situações regularizadas e, portanto, vai acontecer. São fundamentais para o nosso desenvolvimento e por isso é que eu acho que, à volta disto tudo, o que importa são todas as freguesias são cada vez mais esclarecido. importantes. Está esclarecido. Em questão em relação à cidade do vinho, em relação à zona do património, ao património da cultura da vinha da Ilha do Pico, é qualquer coisa de extraordinário que aconteceu. Foi uma candidatura que teve um sucesso extraordinário, que nos veio realmente galvanizar para a frente. Mas tem algum projeto mais nesta área? O que aconteceu mesmo foi o facto de, em 2015, nós termos realmente registado a marca Madalena do Pico, capital dos Açores, da vinha e do vinho. Essa foi uma marca importante, essa marca, que está registada no município da Madalena, e depois termos sido eleitos a cidade do vinho de Portugal em 2017. E que proveitos é que isso trouxe para o Conselho? Exatamente, trouxe o conhecimento de toda a gente deste país. Depois de 2017, foi uma coisa de outro mundo. É que de todo o país, muita gente que não conhecia a Madalena nem o Pico, ouviam falar do Pico, porque é o ponto mais alto de Portugal, mas da Madalena, que estava lá no meio daquilo. E há centenas e centenas e centenas de pessoas que já passaram na Madalena e no Pico à custa, efetivamente, de ser a cidade do vinho. E porquê? Porque existem os outros municípios todos no país e os municípios todos deste país acabaram por vir, em grande parte, todos ao Pico. E isso deu realmente uma maior projeção, não só ao nível do Pico, como também ao nível da própria Europa. É que os nossos produtores, todos os nossos produtores oficiais, todos eles participaram em concursos internacionais, participaram em concursos internacionais na Europa, eles estiveram lá presentes e isso deu-nos realmente uma dinâmica e galvanizou-nos de uma forma extraordinária. Por isso, a cidade do vinho, a capital dos Açores da vinha e do vinho, a paisagem protegida da cultura da vinha, é realmente uma grande mais-valia que nos permite crescer de uma forma extraordinária. Também do ponto de vista turístico. Giuseppe Grácia, qual é a visão que tem para o desenvolvimento ainda mais do Concelho da Madalena sobre esta marca capital da vinha dos Açores? Ajudar os produtores, porque agora aconteceu infelizmente também neste ano, a uva é pouca e infelizmente não se vive só de uva.
Então, nós temos que ajudar também os nossos produtores, mas não só os produtores que são agora no património mundial, todos os produtores dos conselhos da Madalena, todos os produtores de uva, todos os agricultores vão receber uma ajuda, porque, infelizmente, a natureza não é sempre generosa com eles. Mas a ajuda é para recuperar dos anos de má produção ou para manter os currais? Qual é essa ajuda em concreto? As duas, todas as coisas, porque às vezes a natureza, talvez com uma primavera muito fria, não é muito generosa no final do verão. Ajudar a manutenção também, aproveitando a ajuda do governo, mas também com a ajuda mesmo da gente da Madalena, do Conselho da Madalena e todos nós, porque, como disseram também os meus amigos aqui, é um ponto turístico, eu sou também guia de turismo, é um ponto turístico muito, muito importante. Faço eu também um passo atrás, porque quero também falar junto às freguesias, a democracia é igual para todos. E então, conosco, ok, esta é uma página fechada. Nós vamos a premiar as juntas de freguesias com ideias mais sustentáveis, mais verdes, mais green. Há um famoso pacto dos autarcas, onde possam participar também os presidentes da junta de freguesia. E então, conosco, ok, mais fundos, mais ideias verdes. Ou seja, promover melhores atitudes ambientais, em concreto, o que é que iria beneficiar? Como é que é tornar essas freguesias mais verdes, como diz? Faço só um exemplo, uma junta de freguesia que tem na sua própria junta un'energia produzida por sol ou com a energia do vento, com estes aparelhos aqui, com painéis solares e todas as coisas, é uma coisa que ajuda o ambiente e vai ajudar também a junta de freguesia a receber mais fundos da Conselhos da Madalena. Eu perguntava-lhe também quais são as grandes bandeiras da sua campanha. As grandes bandeiras da minha campanha são os profissionais da saúde e a ecologia, porque a ecologia é o futuro dos nossos filhos. Os nossos filhos, infelizmente, são médicos especialistas no Conselho da Madalena, mas estas duas coisas juntas não são o futuro do nosso Conselho, mas são o futuro do planeta todos. Vocês têm que perceber isso. Não é só construir, mas é valorizar aquilo que a gente já tem. Mas, em concreto, gostava que desenvolvesse um pouco, já que não aposta numa obra em concreto para realizar nos próximos 4 anos, já percebi, mas sim apoiar as pessoas em boas práticas. Então, todas as obras que são abertas agora, como exemplo, o Museu do Bom Jesus no São Mateus, e ainda várias obras, aquelas são todas para acabar. Depois vamos a valorizar exemplos, a obras que são mais abandonadas, como o campus da tênis, que são ao lado do campismo da Madalena. Vamos, exemplo, o parque de merendas dos Toledos, que é aí abandonado. Aquele parque é uma maravilha e está aí, infelizmente, abandonado. Um outro projeto que nós temos é tirar todos o veneno que a gente deixa, os empregados da junta de freguesia sulfatam sempre à beira do caminho com veneno. Um projeto nosso é tirar aquilo e encontrar ideias, exemplo, tirar a erva de mão, porque os venenos matam, infelizmente, também as ovelhas. Sem ovelhas não há mel. E então também os produtores do mel são penalizados sob este ponto de vista. Ângela, quais são os grandes projetos que tem para os próximos 4 anos para o Conselho da Madalena? Antes de ir aos projetos, e já que falou como o deputado municipal e fez referência aqui a um voto da bancada do PS como deputada municipal ao empréstimo dos 3 cemitérios, que eu acho que é de extrema importância e por isso é que eles apareciam nos planos e orçamentos desde há 8 anos. O voto foi contra por uma simples razão, a justificação do empréstimo. E a justificação do empréstimo foi que era o abrigo do Covid. Quando nada indicava, em maio de 2020, que ia haver um surto de mortes, quer naquelas 3 freguesias. Legalmente tínhamos algumas dúvidas que aquilo poderia ser assim. Legalmente tínhamos algumas dúvidas que o empréstimo poderia ter aquele tipo de justificação. Nós votámos contra, não contra as obras. Concordavam com a obra, é isso? Claro que sim, concordávamos com as obras,
votámos contra o empréstimo e a justificação que foi utilizada para obter o empréstimo. Relativamente às obras aos grandes projetos para os 4 anos, portanto, como a candidatura é uma candidatura de proximidade, nós queremos implementar um orçamento participativo em todas as freguesias, dar voz às pessoas da freguesia, dizerem quais são os projetos com maior relevância e maior prioridade para cada freguesia. Queremos a descentralização dos poderes e a introdução de novas funções nas juntas de freguesia, com uma efetiva delegação de competências. Queremos um estudo de viabilidade e um projeto para a construção de uma piscina municipal coberta. Queremos diligenciar, junto da empresa que tem a Madalena Agir, a compra do auditório, bem como todas as outras infraestruturas que neste momento estão alugadas pelo município. Queremos a revisão do PDM, queremos... Mas acha que consegue, me estava a falar aqui na Madalena, acha que o município consegue recuperar essas estruturas? Temos que falar com a empresa que tem, há um contrato de 25 anos, há uma verba que o município que tem que despender durante esses 25 anos e o problema não é o contrato de 25 anos, é o problema chegar ao final dos 25 anos e nada daquelas infraestruturas pertencem ao município. Podem pertencer àquela empresa, como aquela empresa pode vender aquelas infraestruturas a outra pessoa, a outra empresa qualquer. E a Câmara Portanto, não há nada que vincule o retorno daquelas infraestruturas ao município. Portanto, o contrato assim o diz e pelo menos tentar negociar essa parte e tentar que aquelas infraestruturas que são de extrema importância, o auditório é uma mais-valia na cultura da Madalena, portanto, foi uma lufada de ar fresco para a Madalena, mas queremos que aquele auditório, se não houver a hipótese de reavê-lo, de comprar antes, que ao final de 25 anos, em 2041, que o município tenha a possibilidade de comprar e reaver aquela infraestrutura. Estávamos a falar em projetos portanto, é a parte do auditório, há sempre a questão da resolução dos problemas de abastecimento de água com qualidade à população e à lavoura, portanto, saber quais são os problemas e saber a resolução para esses problemas, porque não se pode ir resolvendo pontualmente, tem que se fazer um estudo e ver a resolução para todos os problemas. A revisão do PDM, que é outra questão que me tem vindo a debater plano após plano, porque acho que é um instrumento de extrema importância para a Madalena e está completamente desatualizado relativamente à realidade que nós vivemos. Tanto está desatualizado porque as novas infraestruturas, as novas empresas que se querem instalar no Concelho da Madalena, tem que se fazer a suspensão desse mesmo plano. Portanto, urge a revisão do PDM. Portanto, e passa para a criação de centros de ocupação de tempos livres. Já vamos falar depois, ainda na vertente mais social e cultural. Perguntava também ao José António Soares quais são as suas obras prioritárias, projetos estruturantes para o próximo mandato. Sim, eu tenho aqui realmente uma questão que convém ser esclarecida também, porque é importante ficar rapidamente, tem a ver com a questão da Madalena Agir e da aquisição dos imóveis da Madalena Agir. Convém realmente referir que a senhora candidata Ângela Garcia
fez parte, era vereadora da Câmara Municipal da Madalena em 20 de abril de 2015, na altura que foi feita a alienação dos imóveis, e a Câmara deliberou por unanimidade, com o voto favorável da senhora vereadora, neste caso, autorizar a alienação da participação social destas empresas. E, portanto, quer dizer, em maio do mesmo ano, no projeto de partilha da empresa da Madalena Progresso em liquidação para deliberação, portanto, também foi aprovado por unanimidade. Portanto, é preciso, a senhora candidata agora tem que saber o que é, não é? Se, nesta altura, que foi para fazer todo este processo, alienar a empresa, e foi uma boa medida, foi uma excelente medida que nós fizemos, porque só assim foi possível nós continuarmos a fazer obras e a termos capacidade de endividamento para continuarmos a fazer muitas obras no Concelho da Madalena. Mas, na sua opinião, é que está fora colocar de parte esta questão destas estruturas voltarem para... Da nossa parte, sim. Quer dizer, eu estou a dizer que a senhora candidata votou connosco favoravelmente para que isto acontecesse. Não concorda com a proposta dela, é isso? Não, mas agora está a voltar atrás, não estou a perceber. Quer dizer, num dia, numa altura... Estou a voltar atrás. Está a dizer agora que vai... Então, Portanto, a questão é o seguinte, é que o que nós fizemos foi uma grande decisão, uma boa decisão, aliás, o próprio Tribunal de Contas é que o exigiu. O Tribunal de Contas porque não tinha capacidade de endividamento para absorver as exatamente o que nós fizemos isto. E agora, como é que na capacidade de endividamento, naquilo que é o nosso... Portanto, neste momento, irmos comprar à empresa esta estrutura não é viável de forma alguma. Não é neste momento. O que eu disse... Em relação ao nosso programa eleitoral e àquilo que nós realmente queremos fazer. Nós continuamos a trabalhar, não é? Temos a requalificação da Frente Marítima, que é no caminho das Açorinas, a Casa do Bom Jesus, que o Giuseppe acha que não vale, mas para nós é realmente importante a Casa do Bom Jesus, que é o maior marco da nossa história, da história quer religiosa, quer social, não só da freguesia de São Mateus, mas do Concelho da Madalena, da Ilha do Pico, do Triângulo, dos Açores e da diáspora. Mas, António, mas eu disse que é para acabar, é? Sim, eu disse sim, eu percebi. A requalificação do Complexo Esportivo Municipal, o arranjo do Parque de Merendas de Pocinho, uma ligação que é importante entre o Valverde e o Cabo da Santa Casa, que vai permitir aí a criação de empresas e de construção. Vamos no centro da vila criar realmente uma área verde com um pomar no urbano do centro da vila, alindando realmente mais o centro. Temos a questão do projeto da Casa das Memórias do Canal, outro ícone da nossa, que já temos a primeira pedra, que é o Adamastor, que já está aprovado o projeto, e temos efetivamente algo que é muito importante para nós e que é a captação de água. A captação de água é uma coisa importantíssima no Concelho da Madalena. Todos nós sabemos que nós somos dos concelhos piores de toda a região em relação à captação. Foi feito um furo pelo IROA e que nós realmente tínhamos forte expectativa de que esse furo iria-nos realmente dar uma alavanca de qualidade maior, porque era a expectativa, e do próprio IROA na altura tinha realmente... Mas não resultou. E acabou por não acontecer. O furo está, mas não tem condições de água e por isso nós temos querem investir nessa área. Vamos investir, temos que investir obrigatoriamente nesta área. Nós já fizemos várias tentativas, inclusive para chegarmos a energias alternativas e para chegarmos à água, para fazermos realmente investimentos. São investimentos muito avultados, são mesmo com fundos comunitários para podermos fazer. A solução que nós estávamos a pensar era uma solução que já há outras a nível do país, como por exemplo em Porto Santo, e nós queríamos fazer essa possibilidade. Só que realmente chegámos a valores que são incomportáveis, na ordem dos 2 milhões de euros, e isso Mas que sistema é que é? É um sistema de aproveitamento da água salgada, que é a dessalinização da água, e, portanto, depois injetada na rede pública. Isso existe, por aí fora. Quero dizer só, em relação a algumas questões que são importantes,
que são importantes em relação a várias, portanto, a Marina do Porto da Madalena e o reordenamento do Porto, a proteção marítima das zonas costeiras da Barca e da Madalena, a ampliação do posto de pesca da Prainha do Galeão e a requalificação de Portas Baixas na freguesia de São Caetano, tanques de retenção de água, nós temos este problema da água em altitude para fornecimento de água à lavoura, a abertura do Instituto da Vinha e da Vinha é uma reivindicação, embora o Governo já tenha se comprometido que vai fazer, mas nós não queremos manter... Isso é uma reivindicação, não é uma obra. Essa reivindicação não é uma obra e também o mesmo que em relação ao aeroporto do Pico. E, portanto, vamos continuar aquilo que o José estava a dizer há pouco. Nós também dizemos o mesmo. Nós continuamos a reivindicar junto do Governo Regional melhores cuidados de saúde à população e dotando o Centro de Saúde da Madalena de valências fundamentais, como a medicina interna, pequenas cirurgias e deslocação regular de especialistas que permitam realmente a qualidade de vida diferente. Portanto, a criação da Rota dos Maroiços e da Rota dos Vinhos, o percurso ciclável no Lagido da Criação Velhas, era um acordo com o anterior Governo e que nós queremos realmente, com este Governo, continuar este acordo que existia. Uma rede de trilhos homologados entre todas as freguesias do Conselho, a modernização da recolha seletiva, viaturas de resíduos... Não pode ler o manifesto eleitoral todo. Eu quero passar a outro assunto, que é o assunto... Centro de Formação Artística, que é importantíssimo. Sim, já vamos tentar ainda chegar à cultura e ao apoio social. A COFAC encerrou no início de 2018, foram extintos 162 postos de trabalho. Depois de várias promessas, a Conserveira acabou mesmo por não construir a nova fábrica no Conselho da Madalena. Agora há uma nova unidade, a Conselheira, uma nova empresa, digamos, interessada em avançar para esta construção. O que é que o Conselho da Madalena perdeu neste entretanto? Ainda vai conseguir recuperar? E o que é que ambiciona a este nível? Bom, eu penso que nós conseguimos, com esta entrada desta empresa no mercado, para nós é importante porque vamos recuperar muito daquilo que perdemos com a extinção da COFAC. A COFAC desapareceu e pelo facto de ter desaparecido, veio causar um transtorno muito grande e, portanto, em relação a todas as famílias existentes, não só do Conselho da Madalena, mas de toda a Ilha do Pico e, portanto, é realmente um problema sério. O que aconteceu é que nós vimos de novo agora uma nova oportunidade com a Conserá e fizemos exatamente isso, trabalhámos este projeto, trabalhámos este processo com o Governo Regional, com a empresa e portanto, brevemente já foi, aliás, já está a concurso público internacional por 8 milhões para o concurso internacional para a construção da fábrica. Portanto, para nós é realmente... Este é um investimento feito exatamente na freguesia das Bandeiras e onde nós criamos uma nova zona, uma extensão da nova zona, uma zona industrial e, portanto, vai criar inicialmente mais de 100 postos de trabalho e que vai, no futuro, queremos que seja mais, portanto, mas inicialmente por aí. Quer dizer, é uma boa notícia também, além disto que nós temos estado a trabalhar e que nós, nesta parceria que também temos com a Conserã, há também aqui outros fatores que são importantes. A própria Conserã, já ao longo deste já informou o Governo Regional de que passa já a comprar pescado do que está a ser depositado no Pico neste momento, relativamente à dificuldade que existe, e a própria Conserã já se vai chegar à frente, digamos assim, para poder comprar também, e vai comprar muito pescado, levando para Lisboa nesta altura. Portanto, acredita então que este problema está ultrapassado? Eu acredito que nós, é óbvio que estas coisas têm estado todas a ser bem trabalhadas, têm sido trabalhadas com o Governo anterior, com este Governo e, portanto, e com o Governo Nacional, o Governo da República e, portanto, acredito que todas estas instituições neste envolvimento têm efetivamente as condições para que isto possa realmente ter sucesso. Giuseppe Grassi, acredita que a Madalena vai conseguir recuperar do fecho da COFACO em 2018? Eu, infelizmente, acho que não. A gerência da COFACO fugiu, infelizmente fugiu, e deixou aquele rudere lá. Mas agora nós vamos a pretender um encontro com a junta, com a gerência da COFACO, e aquele imóvel tem que desaparecer de lá, porque não pode ficar aí. E depois sobre a outra firma que está a chegar, infelizmente, olha, os 30% das emissões poluentes são feitas por uma alimentação errada dos portugueses. A alimentação dos portugueses é feita por 60% dos pescados.
Como já sabemos, também a cota da albacora já está acabada do ano. Então, nós não precisamos de uma outra fábrica de conservas. Não é o futuro de ninguém, é o presente. Pode ser o presente, mas o presente não é o futuro. Nós temos que trabalhar pelo futuro, porque nós temos os filhos. E o planeta não é o nosso planeta é dos nossos filhos, que eles emprestaram por nós. E nós temos que devolver aquele planeta em condições. E nós vamos fazer isso, nós vamos gerar tudo. Então o Bloco de Esquerda é contra a construção desta nova unidade fabril? Giuseppe Grassi é contra esta construção. Mesmo que isso implique a criação de mais 150 postos de trabalho e tudo o que daí possa advir? A energia limpa, a green economy cria lugar de trabalho em todo o mundo. Pode criar trabalho também na Ilha do Pico. Não é só as construções de uma conservatória criar lugar de trabalho. Na Itália, mais que 500 mil lugares de trabalho só na área do green. Giuseppe Grassi, então, acredita que há outras alternativas. A sua posição, Ângela, sobre este assunto? Relativamente à COFACO, portanto, foi um assunto muito debatido, infelizmente com um desfecho triste, porque está diretamente relacionado com a vida das pessoas que ali trabalhavam, cerca de 200 pessoas. Felizmente, algumas já foram absorvidas pelo mercado de trabalho. Sim, a nova empresa a se fixar na Madalena é uma mais-valia, porque vai criar novos postos de trabalho e é num sector que muito tem a ver com a Madalena, com a economia da Madalena. Relativamente à Madalena Agir, deixa-me só esclarecer, realmente é verdade. Fui vereadora de 2013 a 2017. É verdade que votámos a favor porque era uma imposição do Tribunal de Contas. É verdade que essa imposição surge porque a Câmara não tinha capacidade de endividamento para absorver essas infraestruturas, esse empréstimo. E é verdade que o que eu vou tentar é que essas infraestruturas, nem que faça e reveja o contrato após os 25 anos, se não tiver condições de ser antes, voltem ao município da Madalena. Essa é a minha pretensão e é isso que eu vou tentar enquanto Presidente da Câmara. Falando já há pouco, também tinha querido avançar com algumas propostas ao nível do apoio social, também do apoio às instituições culturais, desportivas. Quais são os seus objetivos nestas áreas e algumas outras propostas que ainda pretenda avançar neste debate? Relativamente às instituições, quer a nível social, cultural e desportivas, fiquei muito agradada de ouvir o Sr. Presidente dizer que está tudo, e o candidato, que está tudo em dia. Vou-lhe dar um exemplo gritante de um apoio a um grupo, ao Clube Naval da Madalena, como tem o Clube Naval da Madalena e o Clube Naval de São Mateus. O Clube Naval da Madalena recebeu 2.000 euros. Se isto é verba para um clube manter a sua atividade, ter miúdos, formar miúdos e manter a sua atividade, portanto, eu devo estar muito longe da realidade. As filarmónicas o mesmo. Porque é que o candidato e atual presidente, porque é que não fez o mesmo que o seu colega de São Roque fez? Há 2 anos que não é possível fazer festas, as instituições não têm a possibilidade de angariar fundos para a sua atividade ao longo do ano. Não há festas, não há gastos, o valor estava previsto no plano de orçamento, porque não distribuí-lo para as filarmónicas que estão impossibilitadas de dar os seus concertos, de fazer as suas tocadas? Porque não? Aos clubes, a todos, porque ficaram todos limitados durante 2 anos e porque não canalizar essas verbas e ajudar as pessoas que lá estão e a dar formação a jovens e a ter essas atividades que a muito devemos ter filarmónicas, ter clubes, ter casas de povo,
São pessoas que estão ali a disponibilizar o seu tempo para ter essas valências. Portanto, é preciso ter uma atenção e é preciso resolver. Apoiá-los mais. Isso mesmo. Estamos já a caminhar para a reta final deste... Preciso só de um esclarecimento, é que tudo o que foi aqui dito, isso não corresponde rigorosamente nada à realidade, em relação... Nós, em todas as instituições do Conselho, desde a da Associação de Desenvolvimento Local da Ilha do Pico, Escola Profissional, os 3 agrupamentos escoteiros, a Associação Mirateca Artes, a Associação Comercial da Ilha do Pico, a Associação de Ténis de Mesa da Ilha do Pico, Bombeiros Voluntários da Madalena, Perdidos pelo Pico, Candelária Sport Clube. Eu não vou dizer os valores, como é óbvio que não vou dizer, mas podia dizer que são realmente muito avultados. Casa do Povo da Candelária, Casa do Povo da Malena, Casa do Povo das Bandeiras, a Criação Velha de São Caetano, de São Mateus, Centro Social de Terra de Pão, Clube Boa Vista de São Mateus, Clube Naval da Madalena, Clube Naval de São Mateus. Já disse que foram apoiados, verbas foram pequenas. Não, quer dizer, o que eu estou a dizer é que as verbas são muito maiores do que se possa imaginar. É que quando nós estamos a dizer que as filarmónicas receberam verbas, os valores em todo este espaço e durante todo este tempo da pandemia, as filarmónicas receberam todos apoio. Receberam o apoio. Ainda e é para manter esse apoio, para aumentar. Quais são os projetos? Muito rapidamente. Este apoio, estes projetos, as filarmónicas receberam todos os anos receberam os apoios. As 3 filarmónicas receberam os apoios. E, aliás, como eu disse, a Santa Casa da Misericórdia, a Irmandade de Santo António do Monte... Temos que avançar para dar tempo à roda final. A sua opinião sobre estes apoios aos clubes, às instituições, estão a ser bem atribuídos? Na sua opinião, deviam ser maiores? Qual é a sua opinião? Eu penso que os apoios são fundamentais para essa associação viver, como mínimo. Se são muitos ou se são poucos, são sempre poucos. Mas quero dizer, só uma palavra esta vez depois a favor deste senhor. Infelizmente são muitos e o dinheiro é sempre limitado. Okay? Essa é uma verdade. É uma questão difícil na sua opinião. Verdade. Eu penso mais que estas pessoas, estas associações, são eles que têm que procurar os sustentamentos deles, também com projetos da União Europeia e várias coisas assim, com mais iniciativas, mais festas também, exemplo, não consegui encontrar um lugar para fazer uma festa de aniversário à minha filha a semana passada. Ok? Exatamente. E tudo isso é sempre uma coisa atrás da outra. E vamos a perceber porque, infelizmente, a Câmara Municipal não pode pagar tudo sozinhos. Não pode. Estamos a chegar ao fim, já não temos sequer 3 minutos para a mensagem final. Era 1 minuto para cada um. Eu penso que abrevio um pouco. Ângela, começava por si, mensagens aos eleitores da Madalena. Portanto, a minha mensagem aos eleitores, aos madalenenses, é que no dia 26 de setembro, peço a todos que, em primeiro lugar, vão votar. Esse é um direito, é um dever cívico. Façam de uma forma livre, sem medos, porque o voto é secreto e temos esse direito. Acreditem na mudança, acreditem numa alternância, numa alternativa, numa forma de fazer as coisas diferentes, acreditem na diferença. Merecendo a vossa confiança, atuarei com empenho, determinação, muita proximidade e a responsabilidade de fazer o melhor e assegurar um melhor futuro para a nossa terra e para as nossas gentes. Votem por vocês, votem por nós, votem por todos os madalenenses. Obrigada. José António Soares. Sim, senhora. Muito rapidamente, agora é a mesma mensagem final. O valor global foram 3.800.000 euros que foram para as instituições todas do Conselho. Só para dizer também a todos que, efetivamente, nós, nestes últimos 8 anos, trabalhámos muito empenhadamente em todo o Conselho, no sentido do desenvolvimento integral do Conselho e integrado. O que fizemos, lutámos muito com as dificuldades que tivemos, como é óbvio, com as obras que conseguimos fazer, com as limitações
limitações que tivemos, mas conseguimos que todos, ninguém ficasse para trás. Ninguém ficou para trás. Eu próprio estive em todas as freguesias do Conselho, em muitos lugares deste Conselho, para dizer uma palavra a toda a gente, mesmo na hora da dificuldade. Quer dizer que o Conselho da Madalena hoje é reconhecido nos Açores, é reconhecido em todo o país, é reconhecido em todo o lado onde nós estamos. O Conselho da Madalena está vivo e bem vivo e, portanto, por isso, nós somos pessoas realmente que acreditamos no progresso da Madalena e por isso, por acreditarmos, também acreditamos em cada um dos madalenenses que irá votar em nós no próximo dia 26 de setembro. Obrigado. Giuseppe Grassi. O meu apelo é sempre para os nossos filhos. Vocês têm que lembrar que no dia 26 de setembro é uma data muito importante, é o futuro. O 26 de setembro é o futuro para todos, mas é o futuro para os nossos filhos. Nós temos que fazer as coisas mais ecológicas que a gente pode fazer. E também com a saúde e com a cultura vai ser um conselho veramente a sério, o melhor conselho de todas as horas de todo o Portugal. Viva Madalena! Vota Giuseppe Grassi. Muito obrigada aos três por terem participado deste debate promovido pela RTP Açores. O Autárquicas 2021 regressa amanhã com o Conselho da Povoação, com o jornalista João Simas. Obrigada a todos os que estiveram desse lado. Boa noite. Obrigado.